Olá, 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 queridos escrentinhos. Se vocês estão aqui hoje de novo é porque gostaram do vídeo e ficaram interessados no conteúdo. Como eu havia dito, o canal ainda está amador, mas com a graça de Deus ele vai crescer e todos vão crescer juntos, tanto mentalmente como espiritualmente, porque o nosso intuito é esse: levar a palavra de Deus da forma mais suave e tranquila possível. Volto a dizer, pedir também que vocês possam ter paciência comigo aí, que eu não me preparo, faço tudo como amador, para ser bem sincero. Então, o nosso intuito aqui é levar a palavra de Deus, que nós possamos estar com a mente aberta aí, e entender o que Deus quer falar com a gente, porque o tempo está próximo e quanto mais a gente se atentar para as coisas de Deus, melhor vai ser para nós. Então, sem muitas delongas, vamos à leitura de hoje no capítulo 2 do livro Uma Vida com Propósito. Temos o tema aqui: Você não é um acidente. Eu sou o seu Criador. Você estava sob meus cuidados mesmo antes de nascer. Isaías 44, verso 2. Deus não joga dados. Albert Einstein. Você não é um acidente. Seu nascimento não foi um erro ou um infortúnio, e sua vida não é um acidente da natureza. Seus pais podem não tê-lo planejado, mas Deus certamente o fez. Ele não ficou nem um pouco surpreso com seu nascimento. Aliás, ele o aguardava. Muito antes de ser concebido por seus pais, você foi concebido na mente de Deus. Ele foi o primeiro a pensar em você. Você não está respirando neste exato momento por acaso, sorte, destino ou coincidência. Está vivo porque Deus quis criá-lo. A Bíblia diz: o Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Ele determinou cada pequeno detalhe de nosso corpo. Ele deliberadamente escolheu seu biotipo, a cor da pele, o cabelo e todas as outras características. Ele fez seu corpo sob medida, exatamente do jeito que queria. Também determinou os talentos naturais que você possuiria e deu-lhe uma personalidade singular. Gente, perdão porque eu estou querendo gripar, mas que seja feito conforme a vontade de Deus. Vamos lá. A Bíblia diz: Tu me conheces por dentro e por fora, conhece cada osso do meu corpo. Sabe exatamente como fui feito, aos poucos, como fui esculpido, do nada até ser alguma coisa. Como um livro aberto, tu me vistes crescer desde a concepção até o nascimento. Todos os estágios da minha vida foram exibidos diante de ti. Deus fez você por um motivo. Isso significa que também decidiu a hora do seu nascimento, o seu tempo de vida. Ele planejou seus dias de vida antecipadamente, escolhendo o momento exato de seu nascimento e de sua morte. A Bíblia diz: antes mesmo de o meu corpo tomar forma humana, o Senhor já havia planejado todos os dias da minha vida. Cada um deles estava registrado no seu livro antes de qualquer um deles existir. Deus também planejou o lugar em que você nasceria e onde viveria para o propósito dele. Sua etnia e sua nacionalidade não são mera casualidade. Deus não deixou nenhum detalhe ao acaso. Planejou tudo conforme o propósito dele. A Bíblia diz: Deus, de um só, fez ele todos os povos para que povoasse toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Nada em sua vida é arbitrário, tudo tem um propósito. Ainda mais surpreendente, Deus decidiu como você nasceria, independente da circunstância do seu nascimento e de quem fossem seus pais. Deus tinha um plano ao criá-lo, e não importa como sejam seus pais, bons, ruins ou indiferentes. Ele sabia que esses dois indivíduos possuíam exatamente a constituição genética específica para criar você de acordo com o que ele tinha em mente. Ele tinha o DNA
Eles tinham o DNA que Deus precisava para formá-lo. Embora existam pais ilegítimos, não existe filho ilegítimo. Mesmo que muitos filhos não tenham sido planejados pelos pais, não foram um imprevisto para Deus. O propósito dele levou em conta o erro humano e até mesmo o pecado. Deus nunca fez nada acidentalmente e jamais comete erro. Ele tem um motivo para tudo que concebe. Todas as plantas e todos os animais foram planejados por Deus. E cada pessoa foi idealizada com um propósito definido. O motivo de Deus tê-lo criado foi o amor que ele tem. A Bíblia diz, muito antes que ele estabelecesse os fundamentos da terra, ele já pensava em nós e nos escolheu como o alvo do seu amor para nos fazer completos e santos por meio desse amor. O Senhor já pensava em você antes de criar o mundo. Na verdade, você foi o motivo de Deus ter criado. Ele projetou o meio ambiente desse planeta para que pudéssemos viver nele. Somos a razão do seu amor e o que há de mais precioso em toda a criação. A Bíblia diz, Deus decidiu nos dar a vida pela palavra da verdade, a fim de que fôssemos como primícias de suas criaturas. Isso demonstra quanto Deus o ama e o aprecia. O Senhor não age de forma aleatória. Ele planeja tudo com extrema precisão. Quanto mais os físicos, biólogos e outros cientistas aprendem sobre o universo, mais percebemos quanto ele é singularmente adequado à nossa existência. Feito sob medida, com as exatas especificações que tornam possível a vida humana. O Dr. Michael Denton, especialista em genética molecular humana da Universidade de Otago, Nova Zelândia, conclui: todas as evidências disponíveis nas ciências biológicas sustentam a teoria básica de que o universo foi especialmente criado em sua totalidade, tendo a vida e a humanidade como principal objetivo e propósito. Um todo no qual todas as partes da realidade têm seu significado e explicação neste fato fundamental. A Bíblia fez a mesma constatação milhares de anos antes. Deus formou a terra. Ele não a criou para ser vazia, mas a formou para ser habitada. Por que Deus fez tudo isso? Por que o incômodo de criar o universo para nós? Porque Ele é um Deus de amor. Esse tipo de amor é difícil de compreender em sua profundidade, mas é essencialmente confiável. Você foi criado para ser um alvo especial do amor de Deus. Ele o fez para poder amá-lo. E sobre essa verdade que você precisa edificar a sua vida. Nós precisamos. A Bíblia diz que Deus é amor. Ela não diz que Deus tem amor. Ele é amor. Amor é a essência do caráter do Pai. Há perfeito amor na interação da Trindade. Então Deus não precisava criar você. Ele não estava só, mas desejou criá-lo para expressar seu amor. Deus diz: eu os tenho sustentado desde que foram concebidos e carregados desde o nascimento. Mesmo na velhice, quando seus cabelos se tornarem grisalhos, estarei cuidando de vocês. Eu os fiz e cuidarei de vocês. Se não houvesse Deus, seríamos todos acidentes causados por algum evento cósmico aleatório. Você poderia parar de ler este livro, pois a vida não teria nenhum propósito, significado ou importância. Não haveria certo nem errado, e nenhuma esperança seria alimentada para além de nossos breves anos neste mundo. Mas há um Deus que o fez e por uma razão. Assim, sua vida tem significado profundo. Descobrimos esse significado e propósito divino somente quando tomamos Deus como ponto de referência de nossa vida. Uma parafrase de Romanos, capítulo 12, verso 3 diz: o único modo de nos entendermos é pelo que Deus é e pelo que Ele faz por nós, não pelo que somos e fazemos por Ele. Vemos essa verdade expressa neste poema de Rose Caufrey. Você é quem é por uma razão.
parte de um plano inescrutável, preciosa, original e perfeita criação, denominada homem ou mulher de Deus notável. Sua aparência tem uma razão. Nosso Deus não se enganou. Ele o teceu ainda no ventre em perfeita composição, e o fruto exato do que determinou. Seus pais foram por eles escolhidos, e não obstante sua impressão, eles cumprem os planos para os quais foram criados e recebem do Senhor aprovação. O trauma que você enfrentou não foi fácil, não. E Deus lamentou sua dor, mas isso foi permitido para dar forma ao seu coração, para que semelhante ao dele se tornasse. Você é quem é por uma razão, e pelo cajado do Mestre vem sendo formado. Você é quem é amado, porque há um Deus, eis a razão. Eita, como é forte, hein? Então, gente, assim a gente termina o dia 2 da leitura de hoje. Temos aqui pensando sobre o meu propósito de vida. Tema para reflexão: não sou um acidente. Versículo para memorizar: eu sou o seu Criador. Você estava sob meus cuidados mesmo antes de nascer. Está localizado em Isaías, capítulo 44, verso 2. Pergunta para meditar: sei que Deus me criou de forma singular. Que áreas de minha vida, personalidade, formação e aparência física tenho tido dificuldade em aceitar? E assim fica aí, né? Nossa leitura de hoje. Que possamos refletir no decorrer do dia ou da noite, que eu não sei que horário vocês estão vendo o vídeo. E que vocês comentem aí se vocês estão gostando, se vocês têm alguma sugestão de como eu posso estar lendo, para que possamos crescer junto, né? Porque, como eu já tinha dito antes, o canal aqui não é sobre finanças. Eu não fiz esse canal com o intuito de ganhar dinheiro. Se vier futuramente, é só consequência. Mas o nosso maior intuito aqui é levar a palavra de Deus, levar os livros de auxílio com isso. Então, que vocês possam ter paciência e compreender aí o nosso trabalho. Que Deus abençoe cada um de nós, que continuamos aí firme e forte, queridos escrintinhos. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus Pai nos acompanhe. Até o próximo vídeo.